que vamos, gente. Boa tarde, muito obrigada pela presença. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do que a gente viu. A nossa ideia aqui, a gente vai contar um pouquinho do que rolou numa conferência chamada Mass Timber Portland, que aconteceu em março. E essa feira é hoje a feira de negócios mais importante da tecnologia da madeira engenheirada no mundo. Ela veio crescendo muito. E depois de pandemia, né, em que os eventos foram online, nesse ano a gente teve a primeira feira presencial novamente, foi um estouro, e acho que o que aconteceu ali naquele ambiente fala muito com o nosso mercado imobiliário, né, como se Estados Unidos tivesse talvez uns 2 ou 3 anos na nossa frente, do ponto de vista de amadurecimento dos projetos, mas acho que a gente tem muito a aprender com eles, muitas semelhanças, e a gente vai colocar aqui um pouquinho para vocês nossa visão. Muito que bem. Bom, então somos a Urbem, né? Nosso papel nessa cadeia muito interessante de madeira engenheirada que está se estruturando é o papel da indústria, né? Então a gente está terminando de montar nossa fábrica. A partir de outubro a gente entrega pilares, vigas e lajes em madeira engenheirada de pinos, capacidade instalada grande, preço competitivo, para o mercado de fato começar a pegar firme. Bom, então, só colocando para vocês um pouquinho um contexto global. A tecnologia da madeira engenheirada ela se desenvolve bem fortemente na Europa, né? Então, o CLT é inventado na Áustria. A tecnologia, durante um tempo, ela vai se espalhando pela essa Europa que a gente chama de alpina, né? Um pouco mais para o norte da Itália, e vai se espalhando para uma Europa ibérica. E depois a gente começa a ver que a madeira engenheirada vai em ondas, né, em ciclos de instalação, se espalhando pelo globo. Então, hoje a gente tem alguns focos. Oceania e Japão, o Canadá, Estados Unidos vindo muito forte e, claro, o nosso surgimento de indústria aqui no Brasil. Uruguai é um player, Chile é um player também. E o interessante é que cada um dessas regiões do globo estão em momentos diferentes da maturidade da tecnologia e participam de uma forma diferente também nesse war da madeira engenheirada. Então, hoje, Estados Unidos, que é um mercado muito, muito forte do ponto de vista da demanda, não tem muitas florestas e ainda não tem um parque fabril pesado para atender a demanda. Então, hoje, os Estados Unidos surge no cenário como um grande importador, enquanto a Europa é basicamente um ciclo fechado. Ela produz muito, mas ela tem floresta, tem indústria, produz muito, mas quase que se autoconsome, né? Então, ela vai ficando ali quase que entre ela. Então, a gente entende que esse eixo, Canadá, Estados Unidos e Brasil, pode acontecer uma troca muito interessante entre esses atores, a gente se complementa. O que é legal trazer do mercado estadunidense? Um crescimento de demanda muito forte. Então, hoje a gente vê projetos espalhados nas duas costas, no sul dos Estados Unidos, no miolo. Então, um pouco diferente da Europa, com a tecnologia se desenvolvendo até um pouco num escopo institucional, muitos edifícios públicos, muito incentivo governamental. Nos Estados Unidos é mercado puro, assim, é realmente produto de real estate sendo lançado e vendido, produto residencial, laje corporativa, assim, muito mais parecido com o perfil do nosso real estate do que a gente se comparando com a Europa, né? A gente tinha um pouco de dificuldade até de entender as tipologias, as alturas, que são mercados diferentes. Uma coisa muito bacana é que a tecnologia, né, a engenharia de incêndio, está se desenvolvendo muito nos Estados Unidos. Eles têm uma visão bastante pragmática, prescritiva. Então, de uma certa forma, a engenharia de incêndio dos Estados Unidos complementa a visão europeia de cálculo, por exemplo. Então, é muito legal para a gente, tomando esse benchmark. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo hoje está estudando o IBC, International Building Code, que é a referência para a estratégia de proteção dos edifícios mais altos em relação a incêndio. E, como eu já falei, uma visão super pragmática. É edifício misto, são todas as tipologias, é uma visão bastante de negócios da tecnologia. Isso é muito legal para a gente aprender. Aí trouxe para vocês um pouco do que são os principais players desse mercado. Então, a gente tem uma turma aí forte de arquitetura, né, uma Arup, que é global, a Hacker e a Lever, que são estadunidenses, mas especializadas em madeira engenheirada, então produzindo muita coisa.
para cálculo estrutural também, escritórios bem grandes, que já têm uma atuação global, developers importantes aí. Coloco uma notinha para Land Lease, é muito legal estudar o que eles têm colocado e a forma que eles desenvolvem produto. E as construtoras, que são construtoras general contractors super estabilizadas do mercado, abrindo braços de madeira engenheirada, é a tendência que a gente está vendo acontecer por lá. Passando um pouquinho pelos projetos de referência, alguns ícones, aí depois a gente vai se repetir um pouquinho, porque o Nico vai trazer as visitas técnicas, mas sempre aprofunda. Esse é um dos projetos que está sendo super falado, né, Adidas Headquarters. A gente vê também essa tendência se repetindo a marcas fortes associadas à madeira, enquanto estratégia de ESG. Então, isso a gente também imagina que é um clássico que se repetirá no mercado brasileiro. Então, é mitigação de carbono, é industrialização, é obra rápida, mas é Adidas colada com uma agenda ambiental contemporânea também. Então, é um projeto super legal, uma estrutura híbrida, né, com essa laje nervurada de CLT com MLC e concreto pré-moldado. Então, quando assim, a gente, né, conversando com a turma toda, putz, mas é só madeira e madeira e aço, gente, é madeira com aço, com concreto pré-moldado, laje de CLT com complemento de concreto, trabalhando em conjunto. A engenharia está ficando cada vez mais híbrida, né? Então, o pensamento qual é a melhor proposta, qual é a melhor solução para o meu projeto, qual é o vão, qual é a altura, a solicitação estrutural, a performance para incêndio, e uma solução que atenda à demanda do projeto, muito mais do que uma narrativa de materialidade, né? Projeto lindão. Aí, um dos campos, né, um dos headquarters da Microsoft no Silicon Valley também, uma obra bem bonita, híbrida, né, lajes de CLT, pórtico metálico, é um classicão da tecnologia, acho que faz muito sentido para a gente, então é quase que dizer, o CLT entrando aí para substituir um steel deck, né, tem uma performance de montagem, performance técnica bastante bacana. Sidewalk, um projetão grande, Toronto, Canadá, então é um projeto de reestruturação urbana, de desenvolvimento imobiliário, então isso fita muito com o que a gente costuma fazer em São Paulo, pegar um desenvolvimento, vou dar um exemplo aqui, sei lá, um parque global da vida, né, um projeto com contexto mais ampliado e fazer do projeto, do desenvolvimento imobiliário, uma bandeira de sustentabilidade como um todo, né? Então vamos falar de smart cities, de madeira, de estruturas de madeira, né? Esse complemento. Bayside, então a gente vai ver de forma muito repetida nessa linguagem de pórtico, laje, fachada de pele de vidro, que não é nada muito estrambolicamente diferente do que a gente faz no nosso mercado. Então, um pouco a ideia aqui é entrar com uma substituição na estrutura, mas que tenha uma interface adequada com os outros componentes da edificação, né? O Accent, que revirou o mercado de cabeça para baixo, então os Estados Unidos é muito poderoso nesse sentido, né? Acabou de entrar no mercado e já colocou numa obra super rápida, quase em construção, o edifício mais alto na tecnologia. Então, o Accent tem 26 pavimentos, ele trabalha como se fosse um sobressolo, né? Parece um pouco com os nossos produtinhos. Os pavimentos do estacionamento em concreto, e depois a torre de madeira arrancando, pilares, vigas e lajes. Um edifício que, enfim, foi construído em tempo recorde, um edifício bem robusto e muito bem aceito pelo mercado, né? Eu acho que é importante reiterar aqui que a gente tem muita dúvida, muita angústia sobre como o consumidor reage para o mercado estadunidense. Madeira engenheirada virou produto de desejo, sobre ticket, um pouquinho mais caro, disputado. Então, começa também a se configurar aí uma diferenciação de produto comprovada na prática, né? Não só o que a gente deseja, mas acontecendo. Um projeto bem grande, alto, né, em desenvolvimento, em projeto, então um pouco demonstrando que a tecnologia não tem uma limitação de altura do ponto de vista técnico, né? Claro, é uma evolução do mercado e turminha aí muito importante envolvida nesse projeto, Perkins,
e Thornton e Tomasetti, que é um escritoriaço, a gente toma muito referência no que eles têm feito. O T3 é um projeto já um pouco mais antigo, do Michael Green, mas, enfim, um produto que também se parece muito com o que a gente faz, laje corporativa, com pórtico, contrapiso de concreto, entregue ali como um laje zero, então muito parecido com os nossos desenvolvimentos. Plate 15, de novo aqui, né, estamos sendo repetitivos, mas fachada pele de vidro, com estrutura porticada, é o grande clássico aí que vai se repetindo. Então, para fechar aqui minha fala, Estados Unidos, viés pragmático, Lean Construction, estabelecimento bem claro do que são as responsabilidades, direitos e deveres aí dos players. Então, parcerias muito estruturadas entre developer, general contractor, sistemistas, projetistas, né? Então, esse formato jurídico do jogar junto, acho que é algo que a gente deve aprender e trazer para o nosso mercado, é muito importante. Incêndio, eles rapidamente viraram o benchmark, né? Também porque o mercado estadunidense, como o nosso mercado imobiliário, principalmente São Paulo, grandes centros, é alto, né? Então a gente está falando, rapidamente a gente chega em patamares de 20 e poucos andares. A madeira engenheirada na Europa ficou muito tempo rodando em volta dos 8, 9, 10, 11 andares. Ela ficou encaixada nessa faixa porque é a demanda das cidades históricas europeias, né? Então, segurança contra incêndio, edifícios altos, tomamos benchmark. E um real estate clássico, é performance econômica, uma coisa que se discutia há alguns anos atrás, quando se perguntava, Estados Unidos vai adotar sim ou não, a gente ouvia muito no mercado algo do tipo, putz, Estados Unidos não sei se adota, porque a Europa está adotando porque tem incentivo governamental. E nos Estados Unidos, como tem um viés muito pragmático da construção civil, isso não vai ser sustentado. Então, acho que é bem legal essa mensagem aí para a gente de que a tecnologia entrega produto de performance, mercado imobiliário, retorno. Claro, todos nós aqui estamos juntos no mesmo barco das discussões sobre equilíbrio econômico, sobre custo de obra, mas no fim das contas a performance da remuneração do capital que conta, e esses produtos que estão sendo construídos estão entregando isso para os grupos investidores, além de agradar os clientes, né? Como que a Urban está vendo essa oportunidade hoje? A nossa indústria tem escala suficiente para navegar também nesse mercado. A gente fez questão de preparar o nosso processo produtivo para as duas certificações de produto, a europeia e a Estados Unidos, obviamente para se apropriar dessa oportunidade comercial de exportação, mas também para termos plena segurança técnica do que a gente está fazendo, trazendo os benchmarks das certificações para o nosso produto industrial, que é super importante. E a gente acha que esse forte desenvolvimento dos Estados Unidos nos ajuda muito do ponto de vista de parcerias técnicas. Então, arquitetura trabalhando em conjunto, projeto estrutural trabalhando em conjunto, como é que a gente monta esses times de transferência de know-how para o nosso mercado amadurecer e se sentir mais firme. Aqui um pouquinho... Bom, então, vamos lá, né, a Urban, com um standzinho na feira. Um pouco conversar com as pessoas, entender como é que estava o mercado. E o que a gente ouviu lá, 9 entre 10 pessoas, é que está faltando produto no mercado. As indústrias já com muito pedido em casa, algumas empurrando pedido já para 2024, final de 2023. Então, é isso, sempre existe um descasamento, né? A demanda cresce mais rápido do que a indústria. Então, por isso, também, a gente fez questão de começar com uma indústria grande, com uma indústria, entre aspas, vazia, né? Para realmente ter o tempo para o mercado brasileiro se desenvolver e se posicionar. E aí, um pouco, né, para finalizar a nossa conversa aqui, a nossa parte, os 3 motivos pelos quais a madeira engenheirada está sendo adotada com tanta força nos Estados Unidos e faz todo sentido para o mercado brasileiro. ESG, carbono na veia, nos ajuda a acessar crédito diferenciado
performance financeira vira outro bicho, né? Melhora muito. Diferenciação de produto, com um pouquinho de sobreticket para o cliente que quer a tecnologia, que quer a tendência, você consegue ter um retorno muito bacana, você consegue dar o espaço para a tecnologia crescer dentro da sua empresa. E industrialização. Acho que o mercado já faz muito tempo que está procurando soluções de industrialização. O canteiro de obras, da forma como a gente conhece, vai ficando cada vez mais inviável. Né, Bob? Essa é a agenda do Bob há bilênios, né, Bob? A luta aí de realmente conseguir formar uma cadeia produtiva com indústrias firmes que vão compondo uma solução de montagem para a obra. Então, por esses 3 motivos, a gente acha que Madeira Engenheirada vai ter também um espaço bem grande no Brasil, não só nos States. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção.